Oi, depois de tanto tempo, eu decidi realmente dar um passo pra frente no meu canal do YouTube. E esse é o meu primeiro vídeo, porque eu já tive outros vídeos no canal, mas eu apaguei, né? E assim, como você viu aí no título, o título do vídeo é como se você suporta o processo, você sabe suportar o processo. Eu não sou PhD em nada, sabe? Meu nome, inclusive, prazer, tudo bom? Meu nome é Diandre e eu tô aqui mesmo pra compartilhar momentos da minha vida e experiências de vida que eu tive e coisas que eu passei e o que eu aprendi com isso. Você tem fé no processo? Eu fui uma pessoa que eu passei por vários processos na minha vida e principalmente, acho que quando se trata de mudar de um ciclo para outro ciclo. Eu acho que é porque eu sempre pedi muita coisa para Deus, pro universo, né? Se você prefere chamar assim, eu prefiro chamar de Deus mesmo. Eu fui uma pessoa que eu passei por muitos processos na minha vida e muito encerramento de ciclo. Então, muitas vezes eu tava ali com minha mãe e, assim, eu vim de uma família que se mudava muito. Então, eu me mudava muito, eu sempre me mudei muito de cidade, de bairro, né? Então, isso é algo que virou habitual meu, eu sempre soube lidar ali com o fim das coisas, né? Mas isso era na adolescência, eu tinha um suporte ali, eu tinha a minha mãe, né? Eu tinha pessoas que eu sei que se desse alguma merda, né? Estaria ali de alguma forma pra segurar a parada, sabe? Então eu nunca me desesperei, assim, com nada, né? Só que aí, isso é quando... Até você entrar na sua vida adulta. Porque quando você entra na sua vida adulta, às vezes eu sinto que você é meio que jogada lá pra correr com um monte de tubarão. Pra correr não, que tubarão não corre, né? Mas pra nadar com um monte de tubarão, sabe? Ainda mais quando se trata de mundo corporativo mesmo, né? Ainda mais quando se trata disso. Eu acho que é aí que você tem que ter suas garrinhas mesmo, né? Todo um preparamento mental. E muita coisa também você vai aprender ali na hora, na marra, entendeu? Ali passando por aquela situação mesmo. E quando a gente tá nesse processo da vida adulta que a gente ainda não faz ideia de que a gente vai fazer da nossa vida, né? Eu acho que nesse momento a gente perde um pouco da nossa fé. E principalmente quando você acaba colocando a sua confiança em algo e que não seja Deus, né? E eu digo isso assim porque isso acontece muito na vida de todos nós. Muitas vezes a gente coloca a nossa fé ali em um emprego, em um pai, em uma mãe, em uma pessoa, às vezes um namorado, um marido ali. Às vezes a gente coloca toda a nossa fé e a nossa vontade de viver e de lutar e de batalhar na mão de outra pessoa, né? E o que acontece quando essa coisa que você colocou sua fé já não tá mais ali, né? Então, nesses últimos tempos eu tive várias finalizações de ciclo, gente. Então, finalizações de relacionamentos, finalizações de emprego, sabe? E eu acho que também nessa fase, eu não sei você, mas eu acabei ficando um pouco perdida mesmo. Perdida de quem eu era, perdida qual que é o meu propósito aqui, tipo, tava tudo bem, Deus, e aí do nada o Senhor tirou de mim aquilo que eu estava colocando a minha segurança. Então, principalmente quando você é íntimo de Deus, quando você pede coisas a Deus, então, por exemplo, às vezes você tá ali num trabalho que você tá ganhando um salário mínimo, mas é o seu trabalho, é algo que no final do mês você vai ter ali pra pagar suas contas, entendeu? E aí do nada Deus vem e tipo, pá, não tem mais trabalho. Tipo assim, acabou. Aí você fica tipo assim, puta que pariu, o que eu vou fazer da minha vida agora, né? E assim, se você é uma pessoa que tem ansiedade, se você é uma pessoa que passa por problemas mesmo da cabecinha mesmo, tem muita gente que passa pelo estado de paralisação. O que é esse estado de paralisação? É quando você sente vontade de fazer, é quando você sente vontade... Gente, ignora esse barulhinho aí, que é o meu gato, tá brincando com a bolinha dele, então vamos tá ignorando. Quando você sente... Ai, gente, esqueci até do que eu tava falando. A gente vai acostumando, tá? Porque esse aqui é o vídeo de quem tem TDAH, então vai acostumando, que vai ser assim às vezes, de vez em quando, tá? A gente acaba colocando nossa fé em muita coisa externa, muita coisa que está ali
sobre o nosso controle. Assim, a gente tem uma ilusão muito grande de controle, né? Sobre, tipo assim, ah, não, esse emprego aqui não vou ser demitida, esse relacionamento aqui não vai acabar. Essa amizade vai durar pra vida toda. E aí, do nada, cara, você se vê jogado ali numa situação, na cova dos leões, sem saber pra onde é que você vai, sabe? E eu acho que é nessa fase que Deus te testa. É quando você já não tá mais com nada sob controle, né? Você se sente perdido, né? E essas fases que eu tenho essa grande necessidade mesmo de ter fé no processo são as fases que eu sei que quando eu entro nessa fase aí que tá ruim, que as coisas não estão andando, que você vê que a vida tá parada, que você fica em estado de paralisação, né? Que você não consegue se mover. É quando você quer, assim, eu digo que o estado de paralisação é quando você quer fazer algo, mas o seu próprio corpo não responde aos seus comandos. E nem a sua mente também. Então, você sabe que você tem que fazer coisas, você sabe que você tem que levantar, que você tem que, sei lá, tomar um banho, você tem que viver sua vida. Gente, assim, não tô nesse extremo, não. Acho que nem é bom, assim, você estar. Mas se você tá, saiba que eu acho que o principal momento, a principal coisa que você tem que dar pra sua vida agora é descanso. Putz, mas como assim descanso, cara? O mundo tá desabando aqui do meu lado. Eu tenho que fazer um monte de coisa. Eu tô sem emprego. Eu tô sem isso, eu tô sem aquilo. Que descanso, garota? Você tá ficando louca? Não, gente, não tô ficando louca, não. Porque assim adianta do quê? Você ficar aí se cobrando. Você ficar aí no seu pé o tempo todo. Ai, porque a gente tem que fazer isso, porque a gente tem que fazer aquilo. Se você agora não tá com condição psicológica, cara, sua mente tá super cheia. E eu digo assim, sabe? Imagina um Windows, um computador mesmo, né? Quando você tem um computador ali, que você tem muita coisa no arquivo do seu computador e você baixa um monte de arquivo e toda hora arquivo, e você não dá um descanso pra sua mente, seu computador vai fazer o quê? Vai travar. O computador vai travar. Então, às vezes, é você se analisar se você não tá ali toda hora, não dando descanso pra sua mente, sabe? Às vezes, você tá ficando muito no celular. Às vezes você tá deixando os seus pensamentos te dominarem. Sabe, às vezes você não tá fazendo coisas que fazem a sua mente descansar. Às vezes você não precisa sentar ali, gente, que às vezes nem fosse de vontade pra fazer isso, a gente tem. Que é sentar, às vezes colocar uma meditação, ler a Bíblia, ler um livro, sei lá. Às vezes nem isso a gente tem. Capacidade não, coragem de fazer mesmo, né? Às vezes você só precisa largar o celular e ficar 3 minutos olhando pro teto. Às vezes é a solução mais ridícula que você tem, que é fazer isso, sabe? Quando você fica colocando a sua fé, todo o seu propósito em coisas materiais e tal, eu sinto muitas vezes que Deus, ele fala assim, não, mas peraí, como assim? Eu que te fiz. O seu corpo é meu, a sua mente é minha. Eu sou o seu pai, eu sou o seu criador. Como assim a sua fé tá nesse negócio aqui? Não. Sua fé vai ficar em mim agora. Agora a sua fé vai ser minha. E aí você coloca, você fala assim, meu Deus, e agora? Como assim? Porque uma coisa é você ter fé quando você tá vendo as coisas acontecerem. Quando o teu salário cai lá todo final do mês na sua conta, né? Quando tá certo de você ver aquela amiga ou aquele amigo no final de semana e aquela amiga que sempre te escuta, você desabafando e não sei o que. Então, assim, é muito fácil você ter fé nisso. Agora, e quando você não tem nada disso, quando você tem que ter fé no invisível? E eu falo assim, cara, se você é uma pessoa que gosta de pedir coisas pra Deus, porque, eu não sei, não lembro nem, gente, assim, eu sou péssima nesse negócio de história, assim. Mas lembra aquele soldado, tudo bem? Aquele soldado, gente, esqueci como é que fala. Soldado romano lá na Bíblia, né? Que ele tem um filho com a sua, acho que é com uma concubina, ou alguma escrava, né? Que na época chamava de escrava. E esse filho foi um filho que ele criou muito amor, que ele, né, de certa forma, ali, a mulher dele aceitou. E, gente, depois eu vou até tentar achar o nome desse soldado romano, e aí eu vou colocar escrito aqui em algum lugar. E se eu achar também um versículo, eu coloco.
E assim, ele pediu pra Deus, assim, pra salvar o filho dele, se eu não me engano, né? Curar o filho dele. E assim, eu lembro que Jesus, ele não precisou nem ir lá, né, pra isso acontecer, né? Porque ele nem foi na casa dele. Se eu tiver errado, a gente vai me corrigindo aqui, tá? Pessoas que leem a Bíblia, que estão mais aí adentro da Bíblia. Eu leio, mas eu sou ruim de ficar lembrando essas coisas assim, depois de... Porque eu já vi aí essa parte faz tempo. Inclusive, eu assisti também naquela série The Chosen, exatamente isso. Vou até colocar também, se eu lembrar o episódio de The Chosen, que aparece essa cena. E Jesus olhou pra ele e falou assim, olha, eu sei que você veio me pedir, mas assim, o seu filho foi curado, foi pela sua fé. Você tem uma fé tão grande que o seu filho foi curado, né? Então, assim, muita coisa é porque a gente fica colocando nossa fé em coisas que não tem esse poder que a gente pensa que tem. E você saber que, cara, a sua fé, ela tem que ser... Você tem que colocar a fé agora em um Deus, sabe? Se você não for uma pessoa que frequenta igreja, lê Bíblia e tal, fica nesse vídeo mesmo assim, porque eu também não sou tão à frente assim, sabe? Mas eu gosto e tô gostando de entrar nesse mundo, inclusive. E assim, você ter que colocar a sua fé agora em algo não material não é uma parada fácil, meu irmão. Não é fácil. Na verdade, é extremamente difícil. Mas quando você consegue... Cara, quando você consegue, você ganha um propósito. Porque tudo que é material é incerto, gente. Pessoas morrem, objetos quebram, rasgam, sabe? Relacionamentos acabam, tudo acaba. Às vezes na nossa vida a gente não tem certeza, mas se tem uma coisa que a gente tem que ter certeza é em Deus, sabe? E é isso que faz a parada acontecer. É a fé. Você me desculpa, mas se você continuar aí, onde você tá, e você não tiver pelo menos fé, meu amigo, você não tem nada. Você tá completamente perdido. Sabe? Então tenha fé no processo. Ter fé no processo é ter fé naquilo que você não vê, mas naquilo que você sente. Porque você sabe que a parada aqui é você ter fé em Deus e no que Ele tem pra você, cara. Entendeu? Eu sei que pode estar tudo uma merda e você pode até não conseguir muitas vezes crer no que eu tô te falando aqui. Mas exatamente enquanto você ficar colocando o peso todo em cima de você, de ter que crer, de ter que fazer e ter que acontecer, cara, você sabe qual o melhor conselho que eu te dou aqui agora? Pega essa mochila que tá aí nas suas costas, que tá cheia de... Tipo assim, tá cheia de pedra pesada, lotada. E, tipo assim, dá pra Deus. Porque Ele é muito forte e não vai nem pesar pra Ele. Entendeu? Então, pega toda essa tua aflição. Pega tudo isso que tá te corroendo por dentro. E entrega pra Deus. Sabe? Eu fico até emocionada falando isso. É o meu conselho sincero pra você hoje. Que ter fé no processo é saber que as coisas não vão vir de você. Ai, mas como assim? Todo mundo na internet fala, meu, que, tipo assim, a gente tem que acordar às 5 horas da manhã e que a gente tem que fazer e acontecer e não sei o que e tal. E tudo bem, você pode fazer isso também, porque eu tenho certeza que, tipo, que Deus também quer que você tenha uma vida saudável, que você tenha disciplina. Mas, assim, enquanto você ficar se cobrando o tempo todo e se comparando com pessoas que, às vezes, não passou nem pelo que você passou, não teve nem a mesma experiência de vida que você... Pessoas que estão bem com elas mesmas, sabe? Mas também você também não sabe nem o que essa pessoa teve que passar na vida pra conseguir chegar onde ela tá, sabe? Então vamos ser humildes. Tipo, vamos reconhecer que se fulano tá lá onde tá, se fulano tem o que tem, é porque fulano de alguma forma teve acesso àquilo ali, lutou, conseguiu.
E se você não, tudo bem, cara. Por que você tem que querer tanto ter a história do outro? Por que você não pode ter a sua própria história? Sabe? Então começa a focar na sua própria história. Às vezes a sua história nem sempre vai ser você andando de unicórnio e brincando com, sei lá, sabe? Você consegue entender, nem sempre você vai viver na Disney, cara. Nem sempre você vai ter sempre o que você quer. Às vezes a sua história vai ser sobre você e Deus. E aí, quando você viver a sua história com Deus, cara, você vai ver que o resto é só resto. E que você pode... Eu sinto que Deus, ele te dá uma força e um poder, uma vontade de viver mesmo, a vontade de estar ali, de lutar. Porque, principalmente se você confia no processo. Porque se você tá lá mal, paralisado, em estado de transe, tipo assim, cara, eu preciso fazer, mas você não consegue, às vezes é só você entregar. Tipo assim, Deus, ó, eu preciso fazer isso aqui, mas eu não tô conseguindo, você pode me ajudar? E aí você não vai ficar pensando sobre isso. Ai, meu Deus, mas eu entreguei pra Deus e aí você vai ficar olhando toda hora pro relógio assim, cara, ainda nada. Ô Deus, na moral, ó, ainda nada e tal. Você não pediu pra Deus fazer, cara? Então deixa ele fazer. Deus sabe a hora de tudo. Deus sabe a hora do... Tem até aquele provérbio, né, que há um tempo certo para todas as coisas debaixo do céu. Fica tranquilo, há um tempo certo, você tá entregando todas essas coisas e aflições e questões pra alguém que vai saber resolver. Ele é o dono do jogo. Tem noção que você tá entregando seus problemas pro dono do jogo? É que nem você tá entrando na parada com hacker do seu lado, entendeu? Mas isso só acontece quando você começa a deixar fluir. Ah, mas eu não acredito. Creia sem acreditar. Como assim? Creia sem acreditar. Porque se você realmente tiver um propósito por Deus, você vai entender o que eu tô te falando. Se for pra você isso, você vai entender o que é crer sem acreditar. É tirar o poder de algo acontecer por ser você, pela força do seu próprio braço, e começar a acreditar que vai acontecer por forças sobrenaturais, por forças que você não tem controle nenhum. Entendeu? E aí, quando acontecer que você sentir que as coisas estão mudando e você sentir que você tá indo, que você tá caminhando, você vai entender que, tipo assim, você ainda vai estar caminhando com as suas pernas. Você ainda vai estar ali porque você é você ainda. Mas você vai ter do lado um amigo. Você vai ter do lado alguém que vai estar ali com você. Entendeu? Então, às vezes, nem sempre você vai... Meu Deus, morar em um castelo, vai ter 50 empregadas na sua casa. Nem é empregadas, né, gente, que é o jeito de falar. Mas, enfim, já falei. Eu esqueci qual que é a outra forma, menos ofensiva, né? Porque eu não quero ofender ninguém aqui nesse canal. Mas, assim, sabe quando aí você quer ter aquela vida de luz? Às vezes não é isso que Deus quer pra você, cara. Às vezes Deus quer que você more em uma casa, numa fazenda. Entendeu? Que você tenha ali seus filhos, que você... tem ali, claro, o conforto, mas porque ele sabe que aquela vida sua ali iria te dar muito mais paz do que aquela vida, talvez, ali estrondosa e luxuosa que você tanto queria, que você tanto quer. Então, assim, comece a acreditar que vai dar certo, porque Deus sabe o que é melhor pra você. E, assim, tente mudar o que tá no seu controle. Então, se o que tá no seu controle é você poder ali, um tempo ou outro, você fazer uma oração, ou você, como eu disse, largar o celular de lado, ficar olhando pro teto lá por 2 minutos. Se é você colocar sua cara no sol, assim, por 2 segundos. E aí você vai ver que as coisas vão começar a fluir, você vai ter mais energia, você vai ter mais vontade, sabe? Então, você não precisa dar um passo grande lá na frente. Não, você às vezes só precisa... dá um passo só. E aí, quando você der um passo, você fala, olha, ok, eu consegui dar esse passo aqui. Aí você vai lá e dá mais um passo. Ok, tá tudo bem. Tamo indo, tamo caminhando. Aí você dá o terceiro, o quarto. Quando você vê, você tá lá na frente porque você confiou em Deus. Porque você confiou em Deus, na vida e em você. Então, enfim.
esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha, de alguma forma, te ajudado, tocado no seu coração, assim como tocou no meu. Como eu disse, gente, não sou nenhuma PhD em nada, sabe? Não fiz faculdade ainda, mas vou fazer. Mas eu só quero abrir meu coração com você mesmo. E poder te passar um pouco do que eu sei. E eu sei que tem pessoas aí do outro lado da tela que vão escutar isso e vão gostar do que eu falei. Então, fiquem com Deus. Guarda essa mensagem aí no seu coração. Pensa sobre ela. Vamos refletir depois desse vídeo. E, se você gostou, é claro, desse vídeo, deixa o like aqui no meu canal. Se inscreve também. E vamos aí nessa temporada comigo. Pra eu poder, com certeza, criar um vínculo bem legal aqui com vocês. E poder conversar com vocês, né? Porque eu amo conversar. E eu tenho certeza que se você tá assistindo é porque você, de alguma forma, gostou de me ouvir conversar. Então, é isso, gente. Beijo, até o próximo vídeo.